Novembro de 1947, costa da Califórnia. Um hidroavião gigantesco construído inteiramente de madeira e com uma envergadura superior à de um Boeing 747 levanta-se desajeitadamente das águas calmas de Long Beach, com 36 pessoas a bordo que não fazem a mínima ideia de que estão prestes a participar num dos momentos mais absurdos da história da Aviacal. O piloto aos comandos e um bilionário excêntrico chamado Howard Hughes. E ninguém dentro daquela estrutura colossal sabe que ele acabou de decidir, de forma completamente espontânea, fazer aquela máquina de madeira voar sem qualquer autorização oficial. 26 segundos depois, tudo acaba. E o aparelho volta a poisar na água depois de percorrer menos de 1 quilómetro a uma altitude ridícula de cerca de 25 metros. Este voo patético acabou de custar o equivalente a 280 milhões de dólares atuais, e a pergunta que todos os especialistas em aviação se fazem até hoje é como e que a indústria militar americana chegou a este desastre monumental. Para compreender esta loucura, é preciso recuar 5 anos no tempo, até ao curacao de uma das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Na primavera de 1942, os submarinos alemães estão a devastar os comboios aliados que transportam víveres, municóis e material militar através do Atlântico em direção à Grã-Bretanha e à União Soviética. Todas as semanas, dezenas de navios mercantes desaparecem sob as ondas geladas do oceano, enviados para o fundo pelas torpedas inimigas que atacam de noite e de dia sem dar tréguas. Os estrategas alemães fizeram um cálculo simples, mas absolutamente aterrador para os aliados, pois conseguem afundar navios a um ritmo mais rápido do que os americanos conseguem construir novos, e esta matemática sinistra está a empurrar a guerra para um desfecho catastrófico. O próprio Winston Churchill escrevera mais tarde nas suas memórias que a única coisa que verdadeiramente o assustou durante toda a guerra foi precisamente esta ameaça submarina que estrangulava as linhas de abastecimento britânicas. Os portos do Reino Unido estão a esvaziar-se, as reservas de alimentos diminuem perigosamente e o moral da população começa a desmoronar-se perante as privacoas crescentes que afetam cada família. Os planificadores militares aliados procuram desesperadamente soluços para este pesadelo logístico que ameaça decidir o destino do conflito. Os comboios marítimos tradicionais transformaram-se em armadilhas mortais onde os navios são abatidos um a um. As escoltas navais não são suficientes para proteger todos os cargueiros e os aviões de patrulha simplesmente não têm autonomia suficiente para cobrir a imensidão do Atlântico. E precisamente neste momento de desespero que um homem propõe uma ideia que parece saída diretamente de um romance de ficção científica. Henry Kaiser, um industrial americano especializado na construção naval, sugere contornar completamente o problema dos submarinos transportando tropas e material pelos ares em vez de pelo mar, voando muito acima do alcance de qualquer torpeda alema. O conceito parece simples no papel, pois bastaria construir hidroaviões gigantes capazes de transportar centenas de soldados ou vários carros de combate de uma só vez. A ideia seduz imediatamente certos responsáveis militares que veem nela uma solução milagrosa, e Kaiser começa a procurar um parceiro capaz de transformar esta visão em realidade, porque ele próprio não percebe absolutamente nada de aviação. Os seus estaleiros navais produzem em massa os chamados Liberty Ships, aqueles cargueiros padronizados montados em poucas semanas, mas um navio e um avião são duas coisas completamente diferentes. E Kaiser precisa de alguém com conhecimentos técnicos e recursos financeiros à altura do desafio. A sua escolha recai sobre Howard Hughes, um personagem já lendário na América dos anos 40 e simultaneamente produtor de cinema em Hollywood, proprietário de companhias aéreas, fabricante de aviões, piloto consumado e herdeiro de uma fortuna colossal construída sobre patentes de ferramentas para essa indústria petrolífera. Em 1939, 3 anos antes de Kaiser bater a sua porta, Hughes já tinha estabelecido um recorde mundial de velocidade ao dar a volta ao planeta em apenas 3 dias e 19 horas e também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Lockheed Constellation, um elegante avião de linha quadrimotor que prometia revolucionar o transporte aéreo comercial após a guerra. Quando Kaiser lhe expõe a sua ideia de cargueiro voador gigante, Hughes vê imediatamente os desafios titânicos que tal empreendimento representa,
Mas em vez de recuar perante a dimensão da tarefa, o bilionário apaixona-se instantaneamente por aquilo que se tornara o projeto mais controverso de toda a sua carreira. O contrato assinado com o governo americano prevê o desenvolvimento de 3 prototipos daquilo que será oficialmente designado como Hughes H-4 Hércules, e as especificações militares são absolutamente desmedidas para a época, pois o aparelho devera poder transportar 700 soldados equipados ou 2 carros de combate Sherman pesando cada um cerca de 30 toneladas, ou o equivalente em munícois e abastecimentos, e deverá ainda atravessar o Atlântico sem qualquer escala apesar da sua carga colossal. Mas uma restrição suplementar vem complicar ainda mais este caderno de encargos já delirante, pois o alumínio e o material padrão da construção aeronáutica desde os anos 30, esta agora reservada em prioridade absoluta para a fabricação dos cacas e bombardeiros que combatem em todas as frentes do conflito mundial. O cargueiro voador de Hughes Now poderá utilizar uma única tonelada de alumínio, e os engenheiros terão de encontrar um material alternativo capaz de suportar as tensões estruturais de um avião tão massivo. A solução escolhida parece absurda à primeira vista, pois vai construir este hidroavião quase inteiramente em madeira laminada de betula, uma técnica que consiste em colar várias camadas de folheado para criar estruturas simultaneamente leves e resistentes. O governo aprova o conceito e atribui um orçamento inicial que parece generoso, mas que se revelara rapidamente insuficiente face às ambições de Hughes, e os primeiros desenhos técnicos que começam a circular nos gabinetes de engenharia da Hughes Aircraft Company provocam reecoos de incredulidade entre os técnicos, pois a envergadura prevista ultrapassa 97 metros, ou seja, mais do que a do futuro Boeing 747, que só voará daqui a 25 anos. Para propulsionar esta montanha voadora de madeira, serão necessários nada menos do que 8 motores Pratt e Whitney R4360 Wasp Major, os mais potentes alguma vez fabricados naquela época, cada um deles com 28 cilindros dispostos em 4 filas circulares e desenvolvendo uma potência fenomenal. As oficinas da Hughes Aircraft Company transformam-se rapidamente num teatro de experimentação caótica, onde centenas de operários, entre os quais uma proporção invulgar de mulheres, porque a maioria dos homens válidos partiram para a frente, se tornam especialistas no trabalho da madeira laminada e desenvolvem técnicas inéditas para curvar e montar imensos painéis de betula. Hughes exige que cada camada de folheado seja perfeitamente alinhada e colada sem a mais pequena bolha de ar, e o menor defeito detectado durante as inspeções leva à destruição completa da peça e ao recomeço de todo o processo desde o início. Os meses passam e os prazos iniciais explodem uns atrás dos outros porque Hughes modifica constantemente os planos, acrescentando aqui um reforço estrutural, redesenhando ali um sistema hidráulico, impondo por toda a parte padrões impossíveis de atingir, enquanto os seus engenheiros lhe suplicam que valide os projetos para permitir a produção, mas o bilionário recusa sistematicamente qualquer compromisso e passa noites inteiras nos hangares a examinar cada peça com uma lanterna, mandando as equipas refazer o trabalho quando detecta a mais ínfima imperfeição. Entretanto, no Atlântico, a situação militar evolui de forma dramática e completamente desfavorável ao projeto de Hughes, pois os aliados desenvolvem radares mais eficientes, cargas de profundidade mais potentes e, sobretudo, conseguem decifrar os códigos de comunicação alemães gracas aos trabalhos realizados em Inglaterra. No final de 1943, a ameaça dos submarinos está largamente controlada e os Liberty Ships de Kaiser saem dos estaleiros a uma cadência industrial vertiginosa, por vezes um navio completo a cada 24 horas, o que significa que o cargueiro voador, concebido para resolver a crise do Atlântico já não tem qualquer utilidade estratégica real. Em junho de 1944, o desembarque na Normandia e executado com sucesso absoluto sem que nenhum hidroavião gigante de madeira tenha sido necessário para o apoiar, pois as forcas aliadas atravessam o Canal da Mancha em navios tradicionais e barcacas de desembarque que cumprem perfeitamente a sua missão, enquanto o Hércules de Hughes continua a ser montado peca a peca nos hangares da Califórnia como se a guerra não estivesse a mudar radicalmente de rumo. A indústria aeronáutica americana produz milhares de bombardeiros B-17 e B-24 em alumínio que martelam as cidades alemas dia e noite,
e os Douglas C-47 transportam paraquedistas e abastecimentos com uma eficácia comprovada em combate real. Mas absolutamente ninguém no exército reclama o aparelho de Hughes, porque todos sabem que ele já não serve para nada. Em maio de 1945, a Alemanha capitula e a guerra na Europa termina oficialmente, e o projeto do hidroavião de carga gigante deveria ter sido cancelado imediatamente e classificado entre as numerosas ideias militares abandonadas após demonstrarem a sua completa inutilidade. Mas Hughes recusa-se a parar porque já investiu demasiado de si próprio naquela máquina e começa a injetar o seu dinheiro pessoal para compensar os fundos governamentais que se esgotam rapidamente. Em agosto desse mesmo ano, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki põem fim à guerra contra o Japão e o mundo inteiro entra numa era completamente nova, onde os aviões a reacão prometem revolucionar o transporte aéreo, tornando os hidroaviões em vestígios de uma época passada em que os aeroportos eram raros e as pistas pavimentadas quase não existiam. As companhias aéreas abandonam as suas frotas de Clippers para adotar aparelhos terrestres mais rápidos e mais econômicos. A Boeing começa a desenvolver o Stratocruiser para as linhas comerciais, a Douglas trabalha no DC-6 e a Lockheed prepara os seus Constellation para a conquista das rotas transatlânticas, sendo que todos estes aparelhos são construídos em metal, pressurizados e confortáveis e, sobretudo, podem aterrar em pistas de aeroportos convencionais que se multiplicam por todo o mundo graças às infraestruturas criadas durante o conflito. Mas nos hangares de Hughes, a montagem do gigante de madeira prossegue como se nada disto estivesse a acontecer, completamente desligada de qualquer realidade operacional ou económica. Na primavera de 1947, Hughes comparece perante uma comissão senatorial encarregada de investigar as despesas militares excessivas durante a guerra. E os senadores brandem macas de documentos demonstrando que o projeto H-4 Hércules já engoliu 23 milhões de dólares, uma soma astronómica para um único protótipo que jamais saiu do chão. Os jornalistas presentes na sala de audiências deliciam-se com o espetáculo e apelidam o aparelho de Spruce Goose, que significa ganso de abeto, um nome duplamente insultuoso porque não só ridiculariza o projeto como, e tecnicamente, inexato, já que a estrutura utiliza principalmente betula e não abeto. Hughes defende-se com uma veemência que beira o desespero total, martelando que este avião representa o trabalho de toda a sua vida e que a sua reputação pessoal está ligada de forma indissociável ao destino daquela máquina. E perante os senadores céticos pronuncia uma frase que ficará para sempre nos anais da aviação americana, declarando que se este projeto fracassar definitivamente, deixar os Estados Unidos para nunca mais regressar. Mas esta declaração dramática não convence ninguém no hemiciclo e a imprensa mostra-se implacável, descrevendo Hughes como um bilionário caprichoso que brinca com o dinheiro público para satisfazer os seus caprichos pessoais, enquanto os caricaturistas se divertem a desenhá-lo a cavalgar uma gigantesca estrutura de madeira ornamentada com asas ridículas, transformando o escândalo numa humilhação de propórqueos nacionais. Em julho de 1947, as séqueas massivas do hidroavião são transportadas por comboios rodoviários especiais desde Culver City a Long Beach, na Califórnia, e esta operação de mudança necessita de várias semanas porque cada elemento da fuselagem mede dezenas de metros e bloqueia completamente o trânsito durante horas a fio, obrigando os automobilistas californianos a pararem nas bermas das estradas para observarem boquiabertos a passagem daquelas estruturas colossais que parecem pertencer a outro mundo. Ao chegar ao terminal marítimo de Long Beach, os operários iniciam a montagem final do aparelho e o espetáculo atrai milhares de curiosos que vêm contemplar aquela aberração técnica, aquele anacronismo gigantesco pousado à beira do Pacífico como um dinossauro encalhado na era dos mamíferos. O aparelho terminado desafia a imaginação pelas suas dimensões absolutamente desproporcionadas, pois a sua altura equivale a de um prédio de 8 andares, as suas asas estendem-se por uma distância superior a de um campo de futebol americano, e os 8 motores Pratt e Whitney parecem minúsculos pendurados sob aquela envergadura desmesurada, apesar de cada um deles representar o auge absoluto da tecnologia de motores a pistão daquela época, sendo que num Boeing 377 Stratocruiser ou num Convair B-36 estes mesmos propulsores parecem imponentes,
mas aqui quase desaparecem na imensidão da estrutura de madeira. Hughes contrata uma equipa permanente de mecânicos e técnicos para preparar os ensaios no solo e durante semanas fazem funcionar os motores, verificam os lemes, testam os sistemas hidráulicos e inspecionam cada centímetro da estrutura, enquanto o bilionário sabe perfeitamente que a sua credibilidade e talvez até a sua liberdade dependem inteiramente da capacidade desta máquina de provar que consegue efetivamente voar, pois os rumores que circulam em Washington indicam que o governo pondera abrir processos judiciais por desvio de fundos públicos caso o avião se revele incapaz de descolar. Hughes quase não dorme, passando as noites no cockpit a memorizar cada mostrador, cada alavanca e cada procedimento com uma obsessão que preocupa até os seus colaboradores mais próximos. 2 de novembro de 1947, um domingo de manhã cinzento sobre Long Beach, e Hughes ordena uma nova série de ensaios de rolagem na água, oficialmente para testar a manobrabilidade do hidroavião a diferentes velocidades. 36 pessoas sobem a bordo para aquilo que deveria ser apenas mais um simples teste de táxi, incluindo 2 pilotos com Hughes aos comandos, 2 mecânicos navegadores responsáveis por vigiar os 8 motores, 18 outros membros da tripulação e 14 convidados cuidadosamente selecionados, entre os quais se encontram jornalistas da imprensa nacional e representantes da indústria aeronáutica que vieram assistir ao que pensam ser um banal exercício de rotina. Os motores tossem e depois rugem um a um até que o ruído se torna ensurdecedor quando os 8 Pratt e Whitney atingem o seu regime de cruzeiro e o hidroavião começa a deslizar sobre as águas calmas do porto, ganhando progressivamente velocidade enquanto Hughes empurra as manetes dos gases com mais força do que em qualquer ensaio anterior. O aparelho acelera, levantando jorros de espuma branca pelos flancos, e os passageiros no interior começam a trocar olhares inquietos porque esta velocidade ultrapassa largamente a dos testes habituais, e alguns compreendem subitamente que algo diferente vai acontecer, mas já é demasiado tarde para protestar. A 90 nus, Hughes puxa suavemente o manche e a imensa estrutura de madeira empina-se ligeiramente até que os flutuadores abandonam a superfície da água e o Hércules voa. Durante exatamente 26 segundos, o maior hidroavião alguma vez construído plana desajeitadamente sobre o Pacífico a uma altitude que o altímetro registra como sendo de apenas 25 metros, segundo alguns testemunhos, enquanto outros falam de apenas 21 metros. E esta altura ridícula mantém o aparelho naquilo que se chama efeito de solo, aquela zona próxima da superfície onde a sustenta cal aumenta artificialmente graças à compressão do ar entre as asas e a água. Hughes percorre menos de 1 quilómetro em linha reta antes de voltar a pousar o seu engenho nas ondas, e os jornalistas presentes precipitam-se para os telefones a fim de transmitir a notícia às suas redações, enquanto as manchetes do dia seguinte proclamam este feito com uma mistura de ironia e incredulidade. Mas os engenheiros aeronáuticos analisam friamente os dados e chegam a uma conclusão esmagadora, pois este voo patético não demonstrou rigorosamente nada das capacidades reais do aparelho, sendo que a velocidade máxima permanece desconhecida, a capacidade de carga útil não foi verificada, o raio de acau teórico não foi avaliado e a altitude de cruzeiro continua a ser pura especulação. E os céticos sublinham que Hughes transformou essencialmente 23 milhões de dólares num deslizador temporário extraordinariamente dispendioso. As companhias aéreas que observavam estes ensaios com alguma curiosidade perdem imediatamente todo o interesse no aparelho de Hughes, pois a TWA acaba de encomendar uma frota de Lockheed Constellation capazes de atravessar o Atlântico sem escala a mais de 500 km por hora. A Pan American negocia a compra de Boeing Stratocruiser pressurizados que oferecem um conforto luxuoso aos passageiros, e a United Airlines investe em Douglas DC-6 que prometem fiabilidade e rentabilidade, sendo que absolutamente ninguém na indústria da aviação comercial quer um hidroavião gigante de madeira que necessita de instalações portuárias especiais, que é vulnerável à corrosão da água salgada, que é limitado pelas condições meteorológicas marítimas e que foi construído com uma tecnologia já obsoleta antes mesmo do seu primeiro e único voo derisório. Mas nas semanas seguintes, Hughes recusa categoricamente reconhecer que o seu projeto está terminado
e, em vez de aceitar a realidade e seguir em frente como faria qualquer industrial razoável, toma uma decisão que estupefaz todos os seus associados ao ordenar a construção de um hangar gigantesco especialmente concebido para abrigar o Hércules, uma instalação com o comprimento de um campo de futebol e dotada de um sistema de climatização sofisticado que mantém a temperatura e a umidade constantes para preservar a estrutura de madeira, sendo que o custo deste edifício ultrapassa o de muitos aviões de linha completos da época. Ainda mais incrível, Hughes contrata uma equipa permanente de mecânicos e técnicos encarregados de manter o hidroavião em perfeito estado de navegabilidade, e estes homens passam os seus dias a lubrificar os rolamentos, a testar os circuitos hidráulicos, a fazer funcionar regularmente os motores e a inspecionar cada centímetro da estrutura como se o aparelho devesse levantar voo a qualquer momento, quando o mundo inteiro sabe perfeitamente que isso jamais acontecera. Esta comédia absurda prolonga-se durante 3 décadas inteiras enquanto a aviação mundial conhece uma revolução espetacular à volta do hangar climatizado de Long Beach, pois em 1952 o de Havilland Comet inaugura a era dos jatos comerciais e os passageiros podem agora atravessar o Atlântico em poucas horas. Em 1958, o Boeing 707 entra ao serviço e redefine completamente o transporte aéreo intercontinental, e nos anos 60, o Boeing 747 pode embarcar mais de 400 passageiros e atravessar o Pacífico sem escala com uma envergadura inferior à do Spruce Goose, mas transportando 100 vezes mais carga útil a 3 vezes a velocidade e a 10 vezes a altitude. O Antonov 124 soviético torna-se o maior avião de carga militar do mundo, eclipsando totalmente as capacidades teóricas jamais demonstradas do Hércules, e nos anos 70, os Concorde supersónicos atravessam a barreira do som com passageiros pagantes a bordo, enquanto os Lockheed C-5 Galaxy transportam carros de combate em distâncias intercontinentais, cumprindo exatamente a missão que o H-4 Hércules deveria ter realizado em 1942. Quando Hughes morre em 1976, o dinossauro de madeira é finalmente libertado da sua prisão dourada após 3 décadas de cativeiro obsessivo, e em 1980 o público americano descobre pela primeira vez este estranho monumento à teimosia de um homem só. O aparelho muda várias vezes de proprietário antes de acabar no Museu Evergreen Aviation and Space Museum, no Oregon, e o transporte desta relíquia exige uma desmontagem completa, um comboio rodoviário excepcional através de vários estados e uma remontagem minuciosa nas instalações do museu, sendo que esta operação custa vários milhões de dólares para deslocar um objeto que voou apenas 26 segundos durante toda a sua existência e que custou ao todo o equivalente a 280 milhões de dólares atuais para não servir rigorosamente para nada. Se gostaram desta história sobre um dos maiores fracassos da aviação mundial, deixem o vosso gosto neste vídeo e escrevam nos comentários o que pensam sobre a obsessão de Hughes. Subscrevam o canal para descobrirem mais histórias incríveis e nos vemos muito em breve com novas aventuras.